Mahakashyapa, também famoso entre os 10 principais discípulos de Shakyamuni, foi Mahakashyapa, conhecido como um austero e incansável buscador do caminho, e entre seus seguidores como o primeiro em prática ascética. Vale notar aqui que, embora Shakyamuni rejeitasse como inúteis as severas práticas ascéticas defendidas por muitos religiosos da época, ele tolerava a prática do Dutta, os preceitos ascéticos suaves, tais como limitações no uso de alimentos e vestuários, e o sustento pelas esmolas, e era na observância deles que Mahakashyapa se mostrava especialmente diligente. Após a morte de Shakyamuni, ele presidiu o primeiro conselho e supervisionou a fixação do cânone budista, desempenhando assim um papel da mais alta importância nos primeiros tempos da ordem. Antes de conhecer Shakyamuni, parece que ele foi, como tantos dos primeiros discípulos do Buda, seguidor do Brahmanismo. Em geral, supõe-se que foi convertido durante a fase de Magadha, do ministério de Shakyamuni, embora não seja conhecido o momento exato. Veio a ser conhecido como Mahakashyapa depois de ingressar na ordem budista, sendo o prefixo honorífico Maha, que significa grande, acrescentado a seu nome a fim de distingui-lo dos irmãos Kashyapa, de Uruvela. São muitas as histórias a respeito de Mahakashyapa, a maioria delas relativa à sua proverbial austeridade e severidade. Era profundamente respeitado na ordem pelo seu rigor extremo, mas também criticado por alguns. Segundo um relato, quando atingiu a fase de Arhat, ou santo, ele ofereceu seu manto a Shakyamuni como gesto de gratidão. Em troca, recebeu o velho manto do Buda. Passou então a usar o manto já bastante gasto de Shakyamuni, até que ele ficou reduzido a trapos. Esse incidente e outros semelhantes indicam que ele era homem de grande sinceridade e integridade pessoal. Mas não é difícil compreender que, por que outros monges, não conseguindo compreender o motivo por que ele andava em andrajos, tratassem-no com desdém. Outro episódio diz respeito à maneira impecável como ele praticava a mendicância. O ato de pedir esmolas tinha uma finalidade dupla. Por um lado, provia o sustento diário dos membros da ordem, e pelo outro, dava oportunidade ao leigo de adquirir mérito religioso e estabelecer uma ligação com o Buda através da oferenda. Os princípios éticos que pautavam o costume estabeleciam que os membros da ordem tinham que comer qualquer alimento oferecido a eles, sem dar sinal algum de discriminação. Não obstante, sendo seres humanos, os mendicantes, a miúde, achavam que o alimento que lhes era dado pelos pobres e humildes era pouco apetitoso. Isto dificilmente deve surpreender quando se leva em conta que muitos monges eram jovens de famílias abastadas. Como resultado, conta-se, eles demonstravam a tendência de passar com grande lentidão diante das casas dos ricos, conduzindo-se de maneira a chamar a atenção para sua presença. Mas passavam em vivo trote pelas casas dos pobres. Mahakashyapa, contudo, constituía uma exceção, mantendo o espírito e a letra dos ensinamentos do Buda, esmolando de maneira digna que não demonstrava a menor preferência por ricos ou pobres. Homens da severidade e integridade pessoal, como Mahakashyapa, são, quando de fato
fato compreendidos, seus motivos, tratados costumeiramente com respeito apropriado. Mas se seus motivos não são inteiramente compreendidos, são com frequência sujeitos a mal entendidos e ciúme, e Mahakashyapa não foi exceção. Outra razão da frieza ou mesmo antagonismo que enfrentava em algumas esferas parece ter tido origem no fato de que ele não era hábil expositor da lei. Minha própria impressão é que, enquanto homens como Shariputra e Mal de Gauyayana distinguiram-se como teóricos brilhantes da nova organização religiosa, Mahakashyapa distinguiu-se primeiramente pela seriedade e devoção com que aceitava e punha em prática os ensinamentos de Shakyamuni. Por esse motivo, não gozou de grande popularidade, mas ao mesmo tempo foi indispensável à ordem em questões de administração, supervisão e formulação da prática. E certamente não foi acidente que, como já mencionado, ele tenha desempenhado papel fundamental na administração da ordem após a morte de Shakyamuni. Enquanto viveu, Shakyamuni teve Mahakashyapa em alta estima, embora estivesse consciente das críticas, ciúmes e mesmo ódio que ele provocava entre outros discípulos. Conta a lenda que, em certa ocasião, ele reuniu os discípulos a fim de defender Mahakashyapa das críticas crescentes que eram movidas contra ele e que, nessa ocasião, a fim de demonstrar sua autoestima, dividiu com ele seu próprio assento. Segundo as Escrituras, ele foi o único homem a jamais receber a honra de compartilhar do assento do Buda. Esse incidente demonstra a grande confiança em que o tinha Shakyamuni e seu interesse em que Mahakashyapa pudesse desenvolver suas próprias qualidades sem críticas e interferência dos demais. Shakyamuni via fundo nos caracteres diferentes de seus discípulos, particularmente nos chamados 10 grandes, e enquanto os guiava e educava para a propagação da lei, permitia que cada um deles desenvolvesse ao máximo seus talentos e habilidades. Por exemplo, podemos perceber como era grande sua compreensão dos homens e sua própria capacidade como líder. A historieta a respeito de Mahakashyapa exemplifica também um ponto importante no budismo: o fato de que esse não procura criar uma imagem fixa do homem ideal, nem exige que todos se conformem a um determinado estereótipo. Em vez disso, encoraja seus fiéis, aceitando certo senso básico de missão, a dar pleno desenvolvimento às suas habilidades e características individuais. Além de Mahakashyapa e dos outros grandes discípulos mencionados acima, numerosas outras conversões ao budismo foram feitas em Magadha, incluindo chefes de aldeia e famílias, filhos de plebeus ricos e mulheres. Ao abraçar a nova religião, essas pessoas foram provavelmente influenciadas pelo exemplo do rei Bimbisara, dos irmãos Kashyapa e dos discípulos de Sanjaya. Os ensinamentos de Shakyamuni, sem dúvida alguma, causaram grande agitação em Magadha, despertando no reino um novo senso de emoção e milagre espiritual. Falamos antes, no segundo encontro entre o rei Bimbisara e Shakyamuni, quando este último, já como Buda, acompanhado pelos irmãos Kashyapa, voltou à cidade de Rajagaha. Sabemos que nessa ocasião os ministros do rei e os pobres da corte os ministros do rei e os nobres da corte pensaram que Shakyamuni era discípulo dos famosos irmãos Kashyapa e ficaram atônitos quando souberam que a situação era na realidade o oposto.
A chegada de Shakyamuni deve ter produzido uma poderosa impressão sobre o povo de Magadha, convencendo-o de que uma nova religião estava em ascensão. Uma fé que, com o passar do tempo, substituiria todas as outras do passado. E foi essa atmosfera de expectativa e mudança que facilitou a propagação da fé e a aceitação geral do budismo pelo povo do reino.